So good morning, everybody. Então, bom dia a todos. I was just saying to Fabio, I'm glad he's staying. Ela estava-me a dizer a mim que ficou contente que eu fiquei aqui. But thank you, Teresa. Obrigado, Teresa. Now, I don't know about you, but my phone is constantly giving me information on how I can live my life better. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou constantemente a receber informações no meu telefone de como é que eu posso viver melhor a minha vida. Just in the last few days, something like 8 ways to be more successful in your life. Ainda há uns dias apareceu-me uma informação de 6 formas de como podes ser bem-sucedido na tua vida. 5 behaviors you need to get rid of if you want to be less stressed. 5 comportamentos que tu tens que te livrar se queres viver menos estressado ou estressada. And this new type of message that is coming in the last year or two, E esta nova mensagem que tem estado a entrar mais ou menos há cerca de 1 ou 2 anos, and only a few of us here get this one. E eu sei que alguns de nós aqui dentro vão perceber. 7 things older people have to stop doing if you want other people to like you. 7 coisas que pessoas mais velhas têm de deixar de fazer se quiserem que as pessoas gostem de vocês. It's true. Is anyone else getting this one? Mas alguém recebeu esta? Some of these things have got good advice. Algumas destas coisas têm bons conselhos, A lot of rubbish, as you know. mas muitas delas são lixo, como vocês sabem. But if we really want to get advice on how to grow spiritually, we have to go to the Bible. Mas se quisermos ter bons conselhos de como crescer espiritualmente, temos que ler a Bíblia. It's our key for living successful life physically, spiritually, and emotionally. E esta é a chave se quisermos viver uma vida bem-sucedida, seja física, emocional ou espiritualmente. So today we're going to look at one important key for spiritual growth. Então, e hoje vamos olhar para uma das chaves mais importantes para o crescimento espiritual. And we're going to look at it through one particular event in the life of Peter. E vamos olhar para um evento em particular na vida de Pedro. Everybody, I think, here probably knows Peter, Provavelmente toda a gente que aqui está sabe quem foi Pedro, the disciple, the friend of Jesus, the apostle. o discípulo, apóstolo, amigo de Jesus. Peter was always there for the big events that we read about in the Bible. Pedro sempre esteve em todos aqueles eventos considerados importantes que aparecem na Bíblia. He was there for the transformation on the mount. He was there for many miracles, many healings. Ele estava na transformação The transformation on the mountain na transformação que houve na of montanha. Jesus. Yeah. E em todos, Many miracles, healings. em muitos dos milagres e curas que Jesus fez. You probably think of Peter as the man who walked on the water and then sunk when he took his eyes off Jesus. Podem se lembrar também de Pedro quando andou sobre as águas e que depois afundou quando tirou os seus olhos de Jesus, quando duvidou. Peter always had lots to say. Pedro tinha sempre muita coisa para dizer. And sometimes Jesus had to correct some of the things he said. E algumas vezes Jesus tinha que o corrigir, ou tinha que corrigir algumas das coisas que ele dizia. But he was an enthusiastic man, a bit impetuous, a bit all go. Era um homem com muito entusiasmo. All go, full of energy. Sim, cheio de energia, sempre pronto para ir. And Peter was also not a great team player. E Pedro também não era muito bom no trabalho de equipa. Which is a bit of a problem if you're building a church. E o que é um pouco um problema quando pertence a uma igreja. Peter, in reality, had a bit of a big ego. Na verdade, Pedro tinha um ego muito grande. When Jesus was telling the disciples that one of them was going to betray him, Quando Jesus disse aos discípulos que um deles haveria de o trair, Peter looked around and said basically,
This lot might, but not me. Pedro olhou à sua volta e disse algo como: quanto a eles não sei, mas eu não vou ser. And yet we know that that very night Peter denied Jesus not once but 3 times. E nós sabemos que nessa mesma noite Pedro negou a Jesus não uma, mas 3 vezes. And that was absolutely devastating for Peter. E isso foi devastador para ele. Most of us, if we're honest, have probably got events in our lives, decisions we made, things we said that we really regret. Todos nós temos situações na nossa vida ou coisas que tínhamos dito que nos arrependemos depois. So it's good to look at what happened with Peter. Então é bom olharmos para aquilo que aconteceu com Pedro. When Peter denied Jesus, he was devastated. Quando Pedro negou a Jesus, ele ficou devastado. The Bible tells us that he was broken-hearted. A Bíblia diz-nos que o seu coração ficou quebrantado. He was a broken man. Ele era um homem quebrantado. And yet when we go back to Peter later on in the book of Acts, Mas quando regressamos a Pedro mais tarde no livro de Atos, he's a confident but a compassionate man. ele volta a ser um homem confiante, mas com muita compaixão também. And very much involved in co-laboring with Jesus, in working alongside Jesus and to see the kingdom established. E a colaborar com Jesus no estabelecer do reino aqui na Terra. And I think that experience that he had can teach us an awful lot of what we do with those times that devastate us. E acho que isto acaba por nos contar de como devemos agir ou aquilo que nós fazemos quando esses acontecimentos ou quando esses tempos vêm mais difíceis. Yeah, this man, he went from failure to success, from dejection to confidence. He's got something to teach us. Ele passou de ser uma pessoa falhada para ser uma pessoa bem-sucedida, para voltar a falhar de novo e voltar a estar com Jesus então. Okay, so let's look at Luke chapter 22 and verse 31 to 34. Vamos olhar a Lucas 22, dos versículos 31 ao 34. And really these are going to be our key verses this morning. E estes vão ser os nossos versos chave nesta manhã. And this is Jesus talking to Peter before any of this happened. E isto foi Jesus a falar com Pedro antes de tudo o resto ter acontecido. And he says, Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. E então Jesus disse-lhe: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. So we're going to be looking at this word turned back. It's sometimes, depending on your Bible, it might be return to me, it might even be convert, but it's about turning around. E eu vou focar-me aqui nesta palavra do converter para que Yeah, it's turning back. It's another way of saying turning back, turn around, convert. Que é uma outra forma de dizer que ele se voltou ou voltou atrás para se corrigir. Yeah. So if you've been around church a bit, you know that we have a word for that we call repentance. Se frequentas a igreja, sabes que nós temos uma palavra para isso que se chama arrependimento. Maybe it sounds a bit old-fashioned, maybe we don't know it so well. Pode parecer uma palavra antiquada e se calhar não a conhecemos tão bem. But unless we understand repentance, we are going to have difficulties growing spiritually into maturity. Mas a não ser que compreendamos esta palavra, arrependimento, teremos dificuldades em crescer espiritualmente. So we're going to talk a lot about repentance this morning. Então vamos falar muito sobre arrependimento nesta manhã.
It's quite strange the way we use our words. É um pouco estranho, às vezes, a forma como nós usamos as nossas palavras. I don't know if you've noticed this, but when we talk about somebody who's coming to Jesus for the first time, Eu não sei se já se aperceberam, mas quando falamos com alguém que vem até Jesus pela primeira vez, we very easily talk about the need for that person to repent. nós falamos facilmente, falamos na necessidade que aquela pessoa terá para se arrepender. But when we talk about when we sin as believers, Mas quando falamos sobre nós, quando pecamos, mesmo sendo crentes, we tend to talk more about forgiveness and pardon. nós tendencialmente falamos mais sobre o perdão. Yeah. And because of that, we sometimes leave out repentance altogether for believers. E por causa disso, muitas vezes deixamos a parte do arrependimento de lado. And that can be a dangerous missing part of the jigsaw. E isso pode ser uma peça importante deste puzzle e perigosa. So the first thing is repentance isn't just for other people. Repentance is for us as believers as well. Então, a primeira coisa é que o arrependimento serve para todos nós, não apenas para as outras pessoas, mas também para nós, mesmo sendo crentes. The second thing about repentance is that it's not about feelings. A segunda coisa acerca do arrependimento é que não se trata de sentimentos. Of course, we feel bad, we feel sorry when we sin. É claro que nos sentimos mal quando pecamos, But that's not really what repentance is. mas o arrependimento não é isso, não é esse sentimento. Repentance is actually about a change of thinking that is so real that it changes our behavior. O arrependimento, na verdade, é mudar o nosso pensamento, que faz com que mudemos aqui também. So if you think of Zacchaeus, Se pensarem em Zaqueus, when he came to know Jesus, quando ele veio conhecer a Jesus, he said to Jesus, from now on, I'm going to give away half my money, and if I've cheated anyone, I'm going to give 4 times back what I cheated. e ele diz a Jesus que iria doar metade do seu dinheiro e se houvesse alguém a quem ele devesse alguma coisa, ele iria devolver 4 vezes mais do que aquilo que lhes tinha tirado. Now that cost him Agora, como é óbvio, isto custou-lhe a lot in his pocket. muito mesmo no seu bolso. His thinking changed so much that he couldn't cheat anymore. O seu pensamento mudou de tal forma que ele já não conseguiu mais enganar as pessoas. And everybody who knew Zacchaeus could see that he was changing his behavior. E qualquer pessoa que conhecesse Zaqueu sabia que ele estava a mudar o seu comportamento. So sometimes people say repentance is like doing a U-turn. Então, muitas vezes diz-se que o arrependimento é como dar meia volta. It's like you going this way, and then you completely change and you go that way. Então, é como se fôssemos numa direção e mudássemos por completo e fôssemos na direção oposta. It's that much of a difference. É essa a diferença. Another thing we need to think about is the difference between forgiveness and repentance. E outra coisa que nós temos que pensar é a diferença entre perdão e arrependimento. So God is the one that forgives, yeah? Então, Deus é quem perdoa, certo? What's my part? E qual é que é a minha parte nisto? My part's repentance. A minha parte é o arrependimento. God is faithful and just and he'll forgive us our sins. That's guaranteed. Então, Deus é fiel e Ele irá, com certeza e garantidamente, perdoar os nossos pecados. But there is a bit that I have to do if I want to be completely restored in my relationship. Mas existe uma parte que tem que ser eu a fazê-lo se quiser realmente restaurar o relacionamento com Deus. And it's often costly, just like it cost Zacchaeus. E, por vezes, tem um custo, tal como teve com Zaqueu. So if I'm robbing, I have to stop robbing. Então, se eu roubo, eu tenho que parar de roubar.
If I'm involved in sexual immorality, I've got to stop what I'm doing. Se eu estou envolvido em imoralidade sexual, então eu tenho que parar de o fazer. If I'm gossiping and causing division, I've got to shut my mouth. Se eu crio divisão e Gossip. murmurinhos, Yeah, I'm missing the I've word got to stop. now. Eu tenho de parar de o fazer. Yeah, and the other way around. If I'm not generous with what I have and sharing with others, I've got to start being generous and sharing what I've got. Então, e se eu não sou generoso e não partilho com outros aquilo que eu tenho, então eu tenho de parar, tenho de o fazer. You see, repentance is something concrete. You know you're doing it. Então, arrependimento é algo que é concreto. Tu sabes que o estás a fazer. There's a story told on the Alpha that a lot of people will know. Existe uma história que é contada no Alpha, que muita gente deve conhecer. A letter was received in a tax office somewhere. Uma carta foi entregue num posto de correios. Nas finanças. Nas finanças. Ok. Tax office, yes. Yeah. Okay. And so this letter turns up on the desk of somebody in a tax office somewhere. Então, esta carta chegou à secretária de alguém num posto de finanças. Dear Sir, E dizia: caro senhor, I have recently become a Christian, eu recentemente me tornei cristão, but since I've become a Christian, I can't sleep at night. mas desde que eu me tornei cristão, eu não consigo dormir à noite. Because I keep thinking of the money I owe you. Porque eu fico a pensar no dinheiro que eu te devo. I enclose a check for 2,000 euros. E eu coloco aqui nesta carta um cheque com 2.000 euros. And at the bottom, there's a PS. E mais abaixo tem um PS. PS, if I still can't sleep, I'll send you the rest. E se eu não conseguir continuar a dormir, depois envio-vos o resto. It's funny, É engraçado, but it's what we do. mas é isto que nós fazemos. We often think we can half change or maybe do good things to try and compensate for the bad. Nós achamos por vezes que basta mudarmos metade do nosso comportamento ou fazer coisas boas que tentem compensar as coisas más. But you can't go in two directions at the same time. Mas nós não podemos caminhar em duas direções ao mesmo tempo. It's simple. É simples. Last week, Les was talking about the resurrection of Jesus Na semana passada, o Les falou sobre a ressurreição de Jesus and the incomparable power that is available to us because of Jesus' resurrection. e este poder incomparável que existe disponível para nós por causa da ressurreição de Jesus. And Les was saying it's not that we get more of the Holy Spirit because the Holy Spirit is a person and we don't get little bits. E tal como ele disse, o Espírito Santo é uma pessoa, portanto nós não recebemos pequenas partes ou pequenas porções do Espírito Santo. But what repentance does is it clears more space in us. We are more surrendered to receive more of the Holy Spirit. Aquilo que o arrependimento faz é que nos vai esvaziando para que criemos espaço para termos e recebermos mais e mais do Espírito Santo. Yeah. The other thing that repentance is essential for, and that is dealing with the consequences of sin. Outra das coisas que o arrependimento traz é o facto de termos que lidar com as consequências do pecado. And let's just read those same verses again, what Jesus said to Peter. Vamos olhar de novo para os mesmos versículos e aquilo que Jesus disse a Pedro. He said to Peter, Satan has asked to sift you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen the brothers. Então, e em que diz que Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. So it's talking to here about Peter needing to turn back.
Então fala aqui na necessidade de Pedro ter que se converter. What had Peter done that was so terrible, really? Então o que é que será que Pedro tinha feito que era assim tão mau? Did Peter go to the courtyard intending to deny Jesus that night? Acham que Pedro tinha intenção de negar a Jesus naquele pátio, naquela noite? Was that his intention when he went there? Acham que era a intenção dele fazê-lo? No. Peter had said, I love you so much that not just would I not deny you, I would go to prison, I would die for you. De tal forma que ele diz a Jesus que não só não iria trair, mas como era capaz de ir para a prisão por ele ou até morrer por Jesus. But Satan, as Jesus had warned, was out to entrap Peter. Mas tal como Jesus o alertou, Satanás estava pronto para o aprisionar ou para o enganar. And the problem, the seriousness of what happened, was really the consequence of Peter denying Jesus. A consequência daquilo que aconteceu, de seguida foi... Não. Yeah, I can say it a better way. When Peter denied Jesus, that wasn't the big problem. Pois quando Pedro negou a Jesus, esse não foi o maior problema. Yeah, the big problem was what happened afterwards. O que aconteceu a seguir é que foi o maior problema. And that's the bit that Satan was interested in. E era aí que Satanás estava interessado, era nessa parte. Because what happened afterwards was, as we said, Peter was totally devastated. Porque aquilo que aconteceu a seguir foi que Pedro ficou completamente devastado. He lost a complete sense of who he was in his relationship with Jesus. Ele perdeu a noção de quem ele era no seu relacionamento com Jesus. Before this, he knew who he was, the friend of Jesus, the disciple. Portanto, antes disto, ele sabia quem ele era, amigo de Jesus, era um dos discípulos. He was chosen by Jesus. Ele tinha sido escolhido por Jesus. And he could see that Jesus was using him to bring in the kingdom. E ele conseguia ver que Jesus o estava a usar para trazer o reino. And after he denied Jesus, Mas após ele negar a Jesus, he's devastated. ele fica devastado. He's brokenhearted. Ele fica quebrantado. He turns away in tears. Ele afasta-se a chorar em lágrimas. He's full of remorse, regret. He probably really didn't like himself one bit. Ele encheu-se de remorso, de arrependimento e provavelmente não gostou dele próprio naquele momento. Guilt and shame, Culpa e vergonha por o que tinha feito. they separate us from God. E estas duas coisas separam-nos de Deus. Now, a few months ago, Grazi was talking about the difference between what Peter did and what Judas did. Há umas semanas atrás, a Grazi falou sobre a diferença entre o que Pedro fez e o que Judas fez. If Peter had done the same as Judas, the results would have been disastrous. Se Pedro tivesse feito o mesmo, se tivesse tomado a mesma decisão que Judas, o resultado seria catastrófico. Yeah, we wouldn't be talking about Peter here this morning. Muito provavelmente não estaríamos a falar de Pedro aqui nesta manhã. But Jesus had said to him, turn around. Mas Jesus disse-lhe, converte-te, volta. When this happened, turn around. Quando Come back isto to me. acontecer, converte-te, volta para mim. And we know that somehow, from that place of devastation in the garden, Peter, by the Sunday, is back in the group of disciples. E nós sabemos que depois de tudo aquilo que aconteceu, Pedro volta e reúne-se de novo com os discípulos. And that's the key that Jesus was trying to get across to Peter. When it happens, come back. E essa era a chave que Jesus estava a tentar transmitir a Pedro. Que era, quando isto acontecer, volta. And I think we need to understand this, the importance of what these verses are saying. E eu acho que precisamos de entender a importância que estes versículos nos transmitem.
Because in a way they're a little bit strange. Porque de uma forma isto é um pouco estranho. Jesus knows that Peter is going to be sifted, is going to be tested by Satan. Porque Jesus sabe que Pedro vai ser testado por Satanás. He doesn't tell Peter exactly what's going to happen. We don't know the details. Ele não diz a Pedro exatamente aquilo que iria acontecer. Nós não sabíamos os detalhes. But if you look at the verses, Jesus seems much more focused on what is to happen next, not on the sin. Mas se olharmos para os versículos, dá-nos a ideia de que Jesus não estava tão preocupado com aquilo que iria acontecer, mas sim com o que iria acontecer a seguir. And this is what God is like. What Jesus does is what God is like. E é assim que é Deus. Aquilo que Jesus faz é como Deus opera. You see, sometimes we get the wrong idea that all God is interested in is looking at our sins, what we do wrong. E muitas vezes nós focamos no pecado em si, naquilo que nós fazemos de errado, pensando que é isso que Deus está preocupado. But Jesus' focus is on what happens next. Mas o foco de Jesus é naquilo que irá acontecer a seguir. Peter needed to turn back. Que Pedro necessitava de voltar, se converter. Now there is somebody who wants us to focus on sin, on our wrongdoing. Mas existe alguém que quer que nos foquemos nos nossos erros, nas nossas más atitudes. What happens when we do something we know is wrong? O que é que acontece quando nós sabemos que fizemos algo de errado? Satan is the first one to speak to us. Satanás é o primeiro que irá falar connosco. Mary, you've done it again. Mary, voltaste a fazê-lo. You're actually not a proper Christian. Tu não és uma cristã. Or what sort of a Christian are you after all those years? Como é que tu, sendo cristã, fazes isto ao fim de tantos anos? I don't think I'm the only one that gets these voices, these thoughts. Eu acho que não sou a única aqui que ouve estas vozes que vêm e têm estes pensamentos. They're not coming from God. Elas não vêm de Deus. The Bible calls Satan the accuser of the brothers. A Bíblia chama Satanás como o acusador dos irmãos. And we need to be very clear that when we sin, God is waiting for us to turn back first. E nós temos que nos mentalizar que quando nós pecamos, Deus está à espera que nós nos voltemos para Ele. And that's what Jesus was doing with Peter here. E era isso que Jesus estava a fazer com Pedro aqui. He knew he was going to be devastated, Jesus sabia que Pedro ia ficar devastado, but he wanted to give him a very clear alternative. mas ele quis-lhe passar uma alternativa muito clara. In the midst of all those thoughts and ideas that were saying, Peter, you are the worst man around, he wanted him to know there was a way forward. Que no meio de todos aqueles pensamentos e todas aquelas acusações em que Pedro poderia pensar que não era digno, Jesus estava-lhe a dizer que tu és digno, volta. There's a verse in 2 Corinthians 7:10. Existe um versículo em 2 Coríntios 7:10. And this is Paul explaining the same thing to the churches. E isto era Paulo a explicar exatamente a mesma coisa às igrejas. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. So what it's saying is that God has designed us in such a way that sorrow or repentance actually brings new life. Então aquilo que está a dizer é que Deus desenhou-nos de tal forma, ou criou-nos de tal forma que o remorso ou o arrependimento traz vida. It brings us to a place of victory, Traz-nos a um lugar de vitória, as long as it's godly. desde que venha de Deus. Any other sort of remorse just leaves us feeling terrible. E a outra forma de remorso apenas nos deixa a sentir-nos mal.
And when this verse talks about salvation, E quando este versículo, quando fala em salvação, it's not just talking about when we first come to know Jesus, salvation in that sense, não se refere apenas de quando somos levados à salvação através de Jesus, apenas nesse sentido, mas, but it's talking about the quality of our spiritual life after we come to know Jesus. mas sim da qualidade da nossa vida espiritual depois de conhecermos Jesus. Jesus wants us to have abundant life. Jesus quer que tenhamos uma vida em abundância. He wants us to have victory in our spiritual life. Ele quer que tenhamos vitória na nossa vida espiritual. And that's why such an emphasis is put in the Bible on repentance. Por isso é que dão tanto ênfase ao arrependimento na Bíblia. We always need to remember that forgiveness is a guarantee from God. Nós não nos podemos esquecer que o perdão é uma garantia de Deus, It's a guarantee for those of us who are His children, é uma garantia para todos nós que somos seus filhos, but it doesn't mean that we have no part to play. mas isso não quer dizer que nós não tenhamos nada a fazer ou não tenhamos que tomar parte também. We have to take our responsibility. Nós temos que tomar a responsabilidade, a nossa responsabilidade. Now, just in case at this point you're thinking that I'm saying sin isn't serious, I just want to get that point clear that it is. E se por algum acaso estiveres a pensar que aquilo que eu estou a dizer é que o pecado não é uma coisa séria, então eu quero que remova já esse pensamento, porque sim, é sério. I've just put up one verse, which is in Isaiah. E eu gostava de falar aqui num versículo que está em Isaías And it will give you some sense of the seriousness. e dá-vos aqui uma noção da seriedade do pecado. But your iniquities, your sins have separated you from God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. E em que diz, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Sin is serious. Então, o pecado é sério. It affects our relationship with God. Afeta a nossa relação com Deus. Sin was so serious that Jesus went to the cross and died for us. O pecado era tão sério que Jesus foi até aquela cruz e morreu por nós. He died to destroy sin and its power. Ele fez aquilo para destruir o pecado. But His victory was so effective that we no longer have to remain under the power of sin. Mas a sua vitória foi tão grande que nós não vivemos mais dominados pelo pecado. In Galatians 4:7, Paul again puts it in a very simple way. Em Gálatas 4:7, Paulo mais uma vez coloca isto de uma forma simples. So you are no longer a slave, but God's child, and since you are His child, God has made you also an heir. E em que diz assim, você não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. No longer a slave because of sin, Deixamos de ser escravos por causa do pecado, but a child of God, passamos a ser filhos de Deus, with all the inheritance that is our right because of who we are. com toda a herança que é nossa por direito, por causa de quem Ele é. And that's what Jesus wanted Peter to understand. E era isto que Jesus queria que Pedro compreendesse. His inheritance was to be the Peter that God had called. A sua herança era que Pedro era chamado por Deus. To be involved in his life with Jesus and then with building the church. Para que ele estivesse envolvido na sua vida, estivesse envolvido com Jesus, com Deus, naquilo que foi a fundação da igreja. Would you not like to have been given the calling that Peter got? Será que não gostaríamos de ter recebido o mesmo chamado que Pedro recebeu? And Jesus wanted him not to lose that inheritance. E Jesus queria que Pedro não perdesse a noção dessa herança. So he said to him, turn back,
convert back to me. Por isso é que ele diz para ele regressar, para ele se converter, voltar para Jesus. You see, repentance is also all about restoration. Portanto, o arrependimento também se trata de restauração. Peter was completely restored. Pedro foi restaurado por completo. He had messed up badly, Ele tinha feito uma asneira muito grande, but it didn't affect what happened from then on. mas isso não afetou tudo aquilo que estaria para acontecer a seguir. In fact, God could use it to encourage the rest. De facto, Deus pôde usá-lo para encorajar a outros também. So repentance brings restoration. Portanto, o arrependimento traz restauração, But the truth is that we don't always repent and then we don't get to the point of restoration. e a verdade é que muitas vezes nós não nos arrependemos e por isso não chegamos ao tal ponto da restauração. Jesus told a story to illustrate the point of repentance. Jesus contou uma história para ilustrar este ponto de arrependimento. It's a story you know well. É uma história que vocês conhecem bem. There was a son who demanded his inheritance of his father before the father had even died. Que foi a história do filho que pediu ao pai a sua parte da herança antes do pai ter falecido. It was a huge insult to the father, E foi um grande insulto ao pai. a big, bad thing to do. Uma coisa muito má de se fazer. The son gets the money and he completely wastes it. E o filho recebeu o dinheiro, a sua parte da herança, e gastou-a por completo. And the point comes where the son is having to look after pigs. E chegou a um ponto tal de que o filho acabou por estar a cuidar de porcos. And he's actually having to eat the food going to the pigs because he has nothing else. E como não tinha mais nada, ele acaba mesmo a comer a comida que era dada aos porcos. And at some point, and the Bible actually says, he came to his senses. E a certo ponto, a Bíblia até refere isto, que ele caiu em si. He started thinking a bit clever. Ele começou a pensar de uma forma um pouco mais inteligente, Spiritually clever, we need to be thinking. espiritualmente inteligentes, é a forma como nós devemos pensar. But he said, look, the people who work for my father, they live better than me. E ele começou a pensar, as pessoas que trabalham para o meu pai vivem melhor do que eu. I need to go back. I'm going to go back and say to my father, I'm sorry for what I've done. Eu tenho que regressar, eu tenho que voltar e dizer ao meu pai e pedir desculpa. And you know the story. When he's walking along the road, E vocês conhecem a história de quando ele entra no caminho, na estrada, he sees the father out there waiting for him. ele vê o pai lá ao fundo, à espera dele. And the father runs towards him. E o pai corre na sua direção. And he gives him the sandals and the robe and the signet ring. E ele dá-lhe as sandálias e o robe e veste-o. All things that were a demonstration that the son was completely restored. Então, tudo sinais que demonstram que o filho foi restaurado por completo. The signet ring was like giving him the old-fashioned checkbook. Muito melhor do que... Sorry. No, to give him the signet ring was like the checkbook, giving him his money, his checkbook. Ok. Dando-lhe o anel que ele tinha, Yeah. era como se ele tivesse dado o cheque, o livro de cheques. Because with the ring, he put the seal on. Porque com esse anel ele pode marcar, colocar o selo, selar. The father completely trusted the son. Então o pai confiou no seu filho por completo. And this is the story that Jesus told. E isto é a história que Jesus contou For us to know that God is waiting. para que nós percebamos que Deus está à nossa espera. But like the son, we have to turn around. Mas tal como o filho, nós temos que nos voltar para ele. Nobody can do it for us. Ninguém pode fazê-lo por nós. It's our decision. É a nossa decisão.
We too often make the mistake of eating the pig's food. Nós muitas vezes cometemos o erro de continuar a comer a comida dos porcos, Feeling terrible, sentindo-nos mal, but not turning around and going back to the Father who's waiting for us. em vez de nos voltarmos para Deus e regressarmos para o Pai que está à nossa espera. The Father who's waiting to restore us completely. O Pai que está à nossa espera para nos restaurar por completo. Jesus told the story so that people would realize that not to go back was stupid. Jesus contou esta história para que as pessoas percebessem que não regressar era estúpido. And it's sort of stupid on our part if we choose to stay stuck in sin and not turning around and going back to the Father who's waiting. E acaba por ser estúpido da nossa parte, realmente, por continuarmos a cometer o mesmo erro em vez de nos regressarmos e nos afastarmos do pecado e voltarmos para junto do Pai. It may cost us. Pode até nos custar, It probably will. e talvez até vai custar, It's changing our behavior. é mudar o nosso comportamento, But what's waiting for us is complete restoration. mas aquilo que está à nossa espera é uma restauração por completo. So just to summarize what we've been talking about, Então, para sumarizar aquilo que temos estado a falar, because I know there's lots of bits in there. porque eu sei que há muitos pontos ali, aqui. So the story that we're looked at is that one event that brought Peter from repentance to restoration. Então, aquilo que nós vimos foi a história que levou Pedro de arrependimento para a restauração, And it's to be an encouragement to us this morning. e deve ser um encorajamento para nós nesta manhã também. If there's anything at all in our lives that we need to repent of, Se existe algo na nossa vida ao qual nós tenhamos que nos arrepender, it makes sense to repent and be restored completely. então faz todo o sentido que tenhamos esse arrependimento para sermos restaurados depois. Just to remind you that there is a difference between forgiveness, which God does, and repentance, which is our part. Relembrando também que existe uma diferença entre o perdão e o arrependimento. Portanto, Deus perdoa, mas nós temos que fazer a nossa parte. Yeah. We have to take sin seriously. This is not about saying sin is not important. Sin affects our relationship with God. Nós temos que levar o pecado como uma coisa séria. Não é dizer que não é sério, mas temos que levar muito a sério o pecado, pois o pecado nos afasta de Deus. But remember that sin does not change God's love for us. Mas lembrem-se que o pecado não muda o amor de Deus sobre nós. Jesus didn't stop loving Peter when he denied him. Jesus não deixou de amar Pedro quando ele o negou. He loved him to bits. Ele continua a amá-lo da mesma forma. And then finally, just to put it all in one sentence really, E agora, finalmente, colocando tudo numa só frase, repentance is for our benefit o arrependimento é para o nosso benefício, because it's the gateway that God uses to restore us fully with him. porque este é o portal que Deus usa para nos restaurar por completo a relação com Ele. Okay? Everybody looks very serious, Toda a gente com caras muito sérias, but it is serious. mas And é sério. I know it's not something we talk about a lot, E eu sei que não é algo que nós falamos com muita frequência, but God really put this message on my heart a good few weeks ago. mas Deus colocou esta mensagem no meu coração há algumas semanas. And I think it's because some or maybe all of us need to have a look at our lives and need to do some sorting out. E talvez porque alguns de nós tenhamos que olhar para as nossas vidas e fazer algumas mudanças. The last song that we're going to sing, we're actually going to sing it now, if that's okay. And then I'll pray at the very end. This last song is a quieter song and just gives a bit more time for us to be hearing what God's saying to us at the moment. Vamos cantar uma última música antes de encerrarmos em oração.
É uma música mais calma, mas que nos ajuda um pouco também a pensar. Okay, and then we'll come back and close. Depois já regressamos então para fecharmos.